Fala pessoal, boa noite. Eu me chamo Igor Duol, sou neuropsicólogo, especialista em ciências criminais. Estou gravando esse vídeo aqui para responder algumas perguntas, primeiro da turma de pós-graduação de Psicologia Cognitiva e também dos alunos da Escola José Soares de Carvalho, a pedido do professor Rafael Brito, né? A eletiva aqui é Perícia Criminal, a ciência por trás do mistério. Bacana. Gente, mandaram algumas perguntas, tanto da pós como também da escola. Eu separei aqui algumas, né? Reformulei outras para ficar mais dinâmico nossa conversa aqui. E vamos lá. Pergunta número 1. O que é a psicopatia de fato, né? A gente tem que entender primeiramente que essa palavra psicopatia é um pouco ingrata, porque quando se fala de psi, vem de mente, né? E patia vem de patologia, ou seja, de doença. Mas a psicopatia não é uma doença, certo? É uma condição, é uma maneira de ser, uma maneira diferente de enxergar a vida. É um espectro, digamos assim. Próxima pergunta, eu coloquei essa daqui porque eu percebi que existe uma dificuldade em compreender o que é psicopatia e sociopatia. Até alguns profissionais falam que são palavras sinônimas, mas não são, tá certo? Essa confusão acontece porque os dois são transtornos de personalidade, mas existe diferença. Por exemplo, a psicopatia é mais ou menos algo inata. A pessoa já nasce com a psicopatia dentro dele, certo? Já a sociopatia ela pode adquirir de acordo com experiências traumáticas na vida. Por exemplo, teve um pai abusivo na infância, uma mãe abusiva, passou por algum tipo de abuso psicológico ou sexual, então ele pode desencadear uma sociopatia. Outra diferença é que o psicopata ele é mais sociável, mais comunicativo, diferente do sociopata, que de maneira geral é mais introvertido, é mais retraído. Outra coisa, o sociopata ele é muito impulsivo, ele age muito por impulso. Por exemplo, tá com raiva de você, ele na hora da raiva mesmo vai lá e faz algum tipo de mal. Já o psicopata não, ele é mais meticuloso, ele é mais calculista, ele planeja antes de fazer alguma coisa. Pronto, agora que a gente sabe diferenciar um do outro, vamos voltar para as perguntinhas aqui, né? Quais são as principais características de um psicopata? Eu separei aqui algumas, vamos lá. Eloquência, de maneira geral, né? Generalizando, eles são bem eloquentes, ou seja, eles são comunicativos, eles têm o dom da palavra, como muita gente fala. Eles ganham você na conversa, ganham você no papo, certo? Outra coisa, egocentrismo. Eles tendem a achar sempre que está no centro do mundo, que as vontades deles são as principais, que a sua não importa, certo? Outra coisa também, megalomania. Megalomania é aquele sentimento de prepotência, de poder. Tanto é que tem um psicopata famoso, o nome dele é Ted Bundy. Ele se intitulava de Deus. Ele dizia assim: eu sou Deus porque eu decido se você vai viver ou morrer. Mais uma característica. Mais uma, ausência de remorso. Um psicopata ele pode fazer mal a você, pode extorquir, pode destruir sua vida, pode até te matar. Quando é de noite ele deita no travesseiro tranquilamente e dorme, não sente nenhum tipo de culpa. Mais uma característica, a ausência de empatia. Eles são, de maneira geral, incapazes de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, eu vou citar aqui um pedófilo. Ele abusa sexualmente de uma criança. Se você perguntar por que você fez isso, ele vai dizer: é porque ela estava de vestido curto. Ele não consegue entender, ele não consegue se colocar no lugar daquela pessoa. Mais uma, mentira, trapaça e manipulação. Eles estão sempre mentindo, estão sempre querendo tirar vantagem, estão sempre querendo enganar as pessoas, manipulando para conseguir os seus objetivos. Que eles querem basicamente três coisas, decore aí: status, poder e diversão. É isso que o psicopata quer. E para conseguir isso, ele vai fazer o que for preciso. É como se fosse um game, como se fosse um jogo. E a gente, né, os normais, digamos assim, somos apenas peças de tabuleiro. E se for necessário retirar uma peça para ele alcançar um objetivo, ele vai tirar. E para finalizar as características, eu coloquei aqui emoções rudimentares. Muita gente acha que psicopata não tem emoção, mas ele tem, né? Ele não tem afeto, ele não tem empatia, ele não tem remorso, mas ele tem raiva, ele tem nojo, ele tem ódio, certo? Isso aí são emoções rudimentares. Mais uma pergunta: a pessoa já nasce psicopata? Sim, já nasce psicopata porque é uma condição inata, tá certo? E uma vez psicopata, vai ser psicopata para o resto da vida, porque é uma condição que não tem cura, pois é neurobiológica, beleza? O que acontece é o seguinte: no cérebro da gente tem uma coisa chamada de córtex pré-frontal. E quando é feito um mapeamento no cérebro de um psicopata, é observado que eles têm menos conexões do que uma pessoa normal, digamos assim. Então, por isso que eles têm esse comportamento, porque esse córtex pré-frontal é justamente a área que comanda a empatia, o remorso e o afeto. Bora para mais uma pergunta aqui. Todos os psicopatas são iguais? Gente, não. Eu costumo separar a psicopatia em 3 graus: leve, moderado e severo. Eu vou tentar aqui puxar algum exemplo para ficar mais dinâmico e claro. Uma pessoa que é manipuladora, que ela quer essas coisas que eu falei: status, poder e diversão, quer tirar vantagem, quer extorquir você, ela pode até destruir a sua vida, mas ela não sente prazer em te matar, ela não quer ver você morto. É um exemplo de um psicopata leve.
Pronto, aquele golpista do Tinder que passou na Netflix. Ali é um exemplo clássico de psicopatia leve, né? Já um psicopata moderado, ele faz tudo isso que eu acabei de falar e pode até mandar matar uma pessoa, mas ele não quer sujar as mãos. Como, por exemplo, um político que quer eliminar um adversário. Ele pode mandar matar, ele pode derrubar um helicóptero, dar um jeito, mas ele não sente aquele prazer, aquela diversão em matar você com as próprias mãos. Já um psicopata grave, ele sim, ele sente prazer, sente desejo, inclusive até às vezes desejos sexuais, em subjugar o outro, em matar você, em decidir se a pessoa vai viver ou vai morrer. Então é um psicopata grave. E o serial killer é como se fosse o caso mais grave dos graves. Mais uma pergunta: um psicopata mostra alguns sinais na infância? Mostra, mas veja bem, não quer dizer que uma criança que faz esse tipo de comportamento vai ser um psicopata na vida adulta. Mas olha só, depois que fizeram várias entrevistas e estudos com os psicopatas, eles relataram comportamentos comuns, né, entre eles. Aí criou-se um padrão de comportamento. Por exemplo, eles costumam colocar fogo nas coisas, costumam maltratar animais, dissecar sapos, né, ver como é que funciona a parte do corpo do animal se abrindo, sangue escorrendo. Então, são sinais de uma possível psicopatia, mas não quer dizer que uma criança que faz isso também vai ser, né? É uma junção de tudo. Aí alguém pode falar, mas eu vi um caso de um cara falando que virou psicopata porque teve uma infância muito complicada, apanhou do pai, foi abusado e por aí vai. É o seguinte, se realmente ele for um psicopata, essas experiências traumáticas que ele teve na infância podem ter agravado a psicopatia, né? Ou despertado mais cedo esses sinais. Mas a pessoa já nasce psicopata porque é algo neurológico, como eu falei. Mais uma pergunta: o psicopata pode amar verdadeiramente uma pessoa? A resposta é não. Eles são incapazes de sentir esse tipo de emoção. Agora sim, eles podem simular um possível amor, né? Tanto é que o psicopata não é aquele monstro que a gente vê nos filmes, né? É uma pessoa geralmente sociável, que tem uma família, que tem uma esposa, e ele pode dizer que ama, ele pode dizer que ama os filhos, beijar e tudo mais, mas eles não sentem de maneira alguma esse verdadeiro amor. Mais uma pergunta: o psicopata sabe que é diferente? Sim, ele sabe que é diferente, acha bonito ser diferente, e quem não é igual a ele é como se fosse para ele uma raça inferior, certo? Então ele se acha muito esperto, muito inteligente, e durante muito tempo a ciência achou que eles tinham uma inteligência acima da média, mas foi comprovado cientificamente que não é. O que acontece é porque eles são muito confiantes, né? Confia muito no taco dele, confia tanto que acaba passando para uma pessoa uma imagem de uma pessoa ser muito culta, inteligente, mas não é, viu? A inteligência é normal. E para finalizar, perguntaram o seguinte: como a psicologia age na área criminal, né? A gente chama de psicologia forense. E o psicólogo trabalha mais ou menos assim, né? De forma bem resumida. Tentar entender o que motivou a tal pessoa a cometer tal crime, né? Auxiliar também no possível diagnóstico de psicopatas, né? E também tentar entender, desvendar se alguns crimes foram cometidos de forma consciente ou se foram frutos de algum tipo de surto psicótico. Porque assim, se for comprovado que uma pessoa cometeu um crime, mas estava fora de si, estava tendo algum delírio, ele pode ter a pena reduzida ou pode ser também absolvida. A gente chama isso de pessoa inimputável. É quando ele está fora da realidade e comete algum crime sem intenção. Então é isso, gente. Lembrando que aqui a gente está falando de forma bem resumida, até para ficar dinâmica, porque é um assunto muito amplo e complexo, precisaria de mais momentos para a gente entender melhor sobre isso, né? Mas é isso. Valeu pela atenção, obrigado e até a próxima.